Se não há serviço mais tem os partidos todos que acham que vai Muito bem, vou dar início aos trabalhos. Muito boa noite a todos. Dar como é as informações iniciais, tem a ver com os pedidos de substituição. Hoje recebi um pedido de substituição do Filipe, do Bruno. Eu acredito que o Filipe, pelos vistos, não pode estar presente devido a uma questão pessoal. E depois do Francisco Maia também, que é substituído hoje pela Sónia Silva. Não tenho mais informações para dar. Declaro aberto esta sessão. Tem 3 períodos: um período aberto ao público, um período antes da ordem do dia e um período da ordem do público. Relativamente ao período aberto ao público, eu pergunto se entre o público alguém que queira tomar a palavra. Assumo que não, percebo que não. Então passamos de imediato ao período antes da ordem do dia. Eu pergunto quem se inscreve para tomar a palavra. Portanto, vou tomar nota por ordem do Vitor Gonçalves. O Nelson também não. Agora. E pronto, eu dou a palavra ao Sr. Vitor Gonçalves. Vitor Gonçalves. Boa noite a todos e a todas. Venho apresentar um voto pelo falecimento de Manuel Afonso Freixo Monteiro. Isso me permite, no sentido de facilitar também um bocadinho a intervenção, iria ler na íntegra o nosso voto de pesar. A bancada do PS de Fiães vem apresentar um voto de pesar pelo falecimento de Manuel Afonso da Silva Freixo Monteiro, ocorrido dia 15 de maio de 2025. Médico de profissão, socialista do corpo inteiro, Manuel Afonso da Silva Freixo Monteiro dedicou a sua vida ao serviço dos outros, na medicina, na política e na vida cívica. Foi um defensor intransigente dos valores da democracia, da solidariedade e da justiça social. No plano político, serviu com dedicação exemplar o Partido Socialista em Santa Maria da Feira, no Distrito de Aveiro e a nível nacional. Foi deputado à Assembleia da República, presidente da Junta de Freguesia de Fiães em 1980, candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e presidente da Comissão Política e Conselheiro do PS e coordenador da secção de Fiães. Em todos os cargos que exerceu, distinguiu-se pela sua generosidade, inteligência e compromisso com a causa pública. Na medicina, foi um profissional respeitado, com uma carreira centrada na obstetrícia e na ginecologia, tendo exercido funções de direção em vários serviços hospitalares. Foi presidente da Associação dos Médicos da Carreira Hospitalar, dedicou-se grande parte da sua vida ao Serviço Nacional de Saúde, que defendeu como um dos pilares fundamentais de um país mais justo. Homem íntegro, solidário e de princípios firmes, Manuel Afonso da Silva Freixo Monteiro deixou um legado de serviço, ética e coragem cívica que deve ser lembrado e honrado por todos os democratas e socialistas portugueses. A bancada do PS de Fiães expressa assim o seu reconhecimento pela vida e obra de Manuel Afonso da Silva Freixo Monteiro e sugere que a Assembleia de Freguesia guarde um minuto de silêncio em sua memória, interessa à sua família e amigos as mais sentidas condolências. Obrigado, Sr. Gonçalves. Falamos no final deste período. Eduardo. Obrigado. Eduardo Couto. Bem, boa noite a todos e a todas. É evidente que vou receber nas associei este voto de pesar que aqui foi apresentado. É verdade que Freixo Monteiro foi um democrata que honrou o nome da cidade de Fiães, essencialmente também
daquela que é o legado da democracia que o próprio país construiu. É uma figura nacional com muito honra à nossa cidade e, evidentemente, não poderíamos fazer outra coisa senão acompanhar este voto de pesar e enviar as mais formas de solidariedade a todos os militantes do Partido Socialista, democratas e familiares de Freixo Monteiro. Permitam-me ainda a referência para relembrar que esta cidade continua a ter referências a um fascista no seu edificado e em alguma das suas ruas. Talvez fosse bom, até por honra e memória de quem combateu o fascismo em Fiães, de retirar o nome de Domingos Coelho, de quer da cantina do Chão do Rio, quer da rua que tem o seu nome. E seria bom também aproveitar o facto de termos aprovado nesta Assembleia de Freguesia já diversos outros nomes de pessoas nobres que contribuíram para a democracia em Portugal e também em Fiães, e entre eles, por exemplo, agora também de Freixo Monteiro, para resolver esta dívida histórica que temos para com os democratas da nossa cidade. Relativamente às perguntas ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, foi aprovado há bastante tempo, creio que há mais de um ano, uma proposta que visava a construção dos WCs públicos na zona dos passadiços e Fiães, nas ditas ribeiras. A verdade é que ela foi aprovada, creio, por unanimidade de todos os partidos aqui representados, corrijam-me se eu estiver errado. Ainda não soube nada, ainda não chegou nada, ainda não há nenhum feedback. O mandato do Sr. Presidente está a chegar ao fim. Eu sei que o Sr. Presidente é um homem de palavra até um certo ponto, e espero que este certo ponto aplique também à execução desta proposta que foi aprovada. De notar ainda que fez com muito bom grado a atenção da Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e a empresa responsável tem às redes sociais do Bloco de Esquerda no que diz respeito ao lixo na Feira do Céu. É verdade que foi um assunto bastante abordado por vários partidos políticos, mas também, graças à iniciativa do Bloco de Esquerda, parte do problema foi resolvido. Ainda bem que o Sr. Presidente e o Sr. Presidente da Câmara têm acesso às redes sociais, parte do problema foi resolvido. Queria ainda perguntar, e parece-me bastante pertinente, nós há pouco tempo fomos convidados e estivemos presentes na inauguração de uma obra chamada Skatepark de Fiães. A verdade é que esta casa não se pronunciou sobre essa obra, não foi abordado esse assunto, não nos foi questionado diretamente. Eu percebo que este executivo minoritário sinta que é maioritário por vezes, até porque tem aval político em alguns contextos que vou fazer. A verdade é que por uma questão de transparência, democracia e até de respeito perante a história, não faria todo sentido isto ter sido aqui debatido. Já que esse assunto não foi debatido, eu coloco aqui à consideração se debater um assunto muito importante, que é a nomenclatura deste skatepark. E nesse sentido, o Bloco de Esquerda propõe que se chame Skatepark António Valdemar. Explico porquê. Explico porquê, porque é muito simples. É uma obra inacabada, é uma obra que faltava bastantes peças, mas é uma obra que foi bem intencionada, numa fase inicial, corresponde a um anseio relativamente importante, mas representa muito o que é o legado deste Presidente de Junta. Precisamente por isso, e por honrar todo o seu trabalho nestes 3 mandatos, bem sei que não foi apresentada uma proposta formal, por ser um assunto muito delicado, não quis, de facto, apresentar um documento formal a esta Assembleia, mas coloco agora à consideração dos demais partidos nomear este skatepark António Valdemar, para homenagem à qualidade que ele apresentou quando da sua inauguração. Uma última pergunta, muito simples também, é acerca do mais recente estudo europeu sobre segurança rodoviária, que coloca Portugal no fim da tabela. E a verdade é que, apesar de não haver nenhuma menção direta e evidentemente à cidade de Fiães, nós temos bastantes exemplos de perigo rodoviário para os peões que circulam na nossa cidade. Não foi resolvido em 12 anos de mandato, tenho dúvidas que será resolvido até ao fim do mandato, e assim muitos outros problemas que foram elencados neste mandato, mas certamente o Sr. Presidente terá alguma palavra a dizer sobre zonas de perigo para peões desta cidade. Muito obrigado. Passo a palavra ao Ivo Gomes. Ivo. Boa noite a todos. Muitas vezes.
Não sabendo se esta é uma assembleia ou não, eu vou fazer aqui algumas considerações e depois vou fazer umas perguntas concretas. Eu pedir só ao Sr. Presidente para me deixar alongar aqui um minuto a mais do meu tempo, porque, como eu disse, não sabendo se hoje é uma assembleia ou não, eu queria agradecer à Inês Amorim ao longo destes quase 20 anos que me acompanhou, que deu muito a fiéis do seu tempo, mesmo não residindo em Fiéis já há longos anos, mas nunca abdicou da sua terra natal, e que muito contributo deu à nossa cidade, aos trabalhos desta Assembleia, à dignidade que muitas vezes colocou em alguns assuntos e algumas posturas nesta Assembleia. Eu queria lhe agradecer em nome pessoal, que foi eu que a convidei em 2009 para integrar a lista do atual Presidente da Assembleia de Freguesia, mas foi eu que a convidei e ela aceitou o meu convite e hoje, até hoje, está ao meu lado e ao lado dos fianenses, e em meu nome pessoal e em nome do Partido Socialista, Inês, muito obrigado por estes anos que espero que sejam breves e não voltes cá, sejam as tuas funções. Fazendo considerações e tocando no assunto que falámos há pouco, que o meu colega apresentou há pouco, infelizmente a Junta de Freguesia de Fiéis não teve a capacidade de decretar luto pela morte do Dr. Sérgio Monteiro, a partir do momento que soube da sua morte. E posso dizer que deve ter sido dos primeiros fianenses a sabê-lo, porque eu tive o cuidado, e eu também fui dos primeiros fianenses a sabê-lo, e tive o cuidado de informar o Sr. Presidente, mas o Sr. Presidente agradeceu a informação, fez uma publicação, mas só horas depois, e depois de um telefonema que ele fez comigo, é que fez aquilo que devia ter feito no início, porque Sérgio Monteiro foi, entre muitas outras coisas, foi presidente da nossa freguesia. E acho lamentável que a Junta de Freguesia tivesse que ir a reboque da Câmara Municipal, que já o tinha feito, 5 horas antes, e depois de um bate-boca entre mim e ele ao telefone. Por isso, lamento que tenha sido dessa forma. Também aqui um reparo, enviei um requerimento e penso que o Sr. Presidente da Assembleia deveria ter referido no início, e penso que não foi só esta comissão que recebeu, mas recebeu de minha parte, estou a falar de minha parte, porque também o fez chegar ao Sr. Presidente, que é assim que deve ser, fez chegar um requerimento ao Presidente da Assembleia para fazer chegar à Junta de Freguesia para entrega de documentos. Faltam, se não estou em erro, um dia ou dois para cessar os 30 dias que a lei assim não indicam, mas já estamos habituados que nunca cumpriu esses 30 dias. Eu sugeri ao Sr. Presidente que me enviasse esses documentos, que eram muito importantes. Hoje estamos aqui a discutir com esses documentos e não os temos. Outra observação. A limpeza da freguesia, apesar da contratação de novos funcionários, está igual ou pior. O Sr. Presidente, durante 12 anos, ou durante 11 anos, dizia que o problema era a falta de funcionários, ou porque chovia muito, ou porque morria muita gente. Contratou-se funcionários. Neste momento, eu até aponto a dizer que a freguesia esteve pior do que está. E já agora, bastava nós passarmos aqui, fazermos aqui o circulado da Rua Coelho e Castro e da Rua das Escolas, para percebermos que, ao ponto que isto está. E também uma obra que foi a bandeira deste Executivo, não tem uma única papeleira no poder de toda a escola, a não ser na entrada, e é lamentável vermos, fiquei abismado de ver
garrafas de lexívio ou do que era aquilo, pregadas nas árvores para fazer de cinzeiro e para fazer de papeleiras, penso eu, mas mesmo assim está tudo sujo. Lamentável. Por isso a limpeza da freguesia, o problema nunca foi os funcionários, é mesmo uma gestão. Relativamente ao skatepark, depois do que disse o meu colega de bancada, hoje infiltrado mesmo no meio dos elementos, lamentável inaugurar um espaço em que não estava acabado e daquela forma. Eu admiro-me ao Presidente de Câmara se a sujeitar a vir inaugurar algo que ele sabia perfeitamente que não estava. Mas também já estamos habituados porque a Junta de Freguesia sempre inaugurou coisas, as poucas coisas que inaugurou nunca estavam terminadas. Também de lamentar a recusa de um apoio a um fianense que foi representar Portugal nos Estados Unidos, Portugal e fianos nos Estados Unidos, que pediu um apoio à Junta para despesas e o Presidente da Junta argumentou que não tinha rúbrica, não tinha valor orçamentado em 2025, por isso não podia apoiar. E disse mais, isso compete ao próximo Executivo e orçamentar em 2026. A prova foi há um mês atrás, mas o Sr. Presidente quer orçamentar em 2026 aquilo que a pessoa pedir. Sr. Presidente, eu pergunto, quantos apoios extraordinários em 12 anos fez e quantas obras fez sem estar encaminhadas? Ainda estamos a falar, ainda agora foi falado de por exemplo, o skatepark, é um exemplo. Outra questão, não sei se é para o Sr. Presidente, mas eu vou colocá-la aqui. O António Valdemar Ribeiro, no seu perfil pessoal, tem feito publicações onde faz visitas guiadas a algumas pessoas deficientes, até mesmo a pessoas coletivas, e eu já explico as pessoas coletivas. Penso que será apenas o António Valdemar Ribeiro a poder fazer este tipo de iniciativas. Penso que qualquer um de nós, se quiser levar alguém para visitar a Junta, não o pode fazer da mesma forma. Porque se fosse uma atividade da Junta de Freguesia, seria publicado na página da Junta de Freguesia e não na página pessoal do António Valdemar Ribeiro, que por acaso é o Presidente de Junta, mas que a Junta de Freguesia, em momento algum, publicou essas visitas, quer de pessoas individuais, quer das próprias crianças da creche do Centro Social Padre José Coelho. Sr. Presidente, ao Sr. António Valdemar Ribeiro, não sei de que forma é que vai tratar, mas acho que fica mal se é por parte da Junta de Freguesia recebê-lo, acho que deve ser o perfil da Junta de Freguesia a fazê-lo e depois o Sr. Presidente pode partilhar e muito bem como fazem outras coisas. Agora, ser o António Valdemar Ribeiro a anunciar que recebeu A, B e C e fez uma visita guiada a um edifício que é de nós todos, usando o seu perfil pessoal, eu acho que não fica bem. Sendo uma bandeira da CDU, daquelas que fez aprovar até o último orçamento que estamos, é estranho a Junta de Freguesia ter estado fechada durante uma semana, quando uma das propostas da CDU era que a Junta nunca estivesse fechada, mesmo no período de férias. E faço esta observação porque, como eu disse, a Junta de Freguesia esteve fechada durante uma semana. Perguntas diretas e rápidas. Em que ponto de situação se encontra o pavilhão da Casa do Povo 12 anos depois? Em que ponto de situação se encontra a Travessa de Penogos com a ligação com a Rua Fonte de Lufas 12 anos depois? Em que ponto de situação se encontra o troço da Estrada Real Serradal na zona industrial há 4 anos depois? Em que ponto de situação se encontra a situação da Rua Padre Abel e a respectiva ponte que liga à Rua Chão do Rio 4 anos depois? Em que ponto de situação se encontra a requalificação do armazém da Junta, que há 4 anos era tão importante, com uma verba exorbitante, e que até hoje nada foi feito? Em que ponto de situação se encontra a Casa do Peregrino, chamada anteriormente por albergue,
Penso que será 12 anos também, mas depois que passou por uma casa de peregrino há 8 anos, neste momento temos a informação que a Câmara cedeu gratuitamente a uma instituição que não é de fiéis e que, fique gravado, não tenho problema nenhum em dizer, que tenho a certeza que essa instituição vai receber dinheiro para pessoas ocuparem aquele espaço. Eu gostaria de saber se o Sr. Presidente foi ouvido, teve alguma voto na matéria, porque acho que temos tantas associações e tantas coletividades em fiéis que podiam usar aquilo até para outras situações, e o Sr. Presidente andou 12 anos enquanto opositor e 12 anos enquanto Presidente a pedir um albergue e a pedir a casa de um peregrino, e agora no último ano de mandato passar deixou a Câmara Municipal a entregar uma associação uma instituição fora de fiéis. Por último, sabemos, e já tenho aqui falado anteriormente também, e penso que há um ano e meio atrás, há um buraco existente entre a rua do Outeiro e a rua da Pereirinha, num terreno, nós sabemos que o terreno é privado e que o município e a Junta de Freguesia não podem fazer muito a não ser precaver a situação. O problema é que cada vez mais a dimensão do buraco é maior, os vizinhos estão a ficar ainda mais preocupados porque cada inverno e cada verão que passa a cratera aumenta, e eu gostaria de saber, porque eu já fiz queixa à Proteção Civil, já falei com a responsável da Proteção Civil, na altura comuniquei ao Sr. Presidente da Junta, trouxe o assunto aqui e gostaria de saber se temos alguma coisa para resolver esta situação. No momento é só. Obrigado. Obrigado. Finalmente, a palavra ao Rolando Sousa. Rolando Sousa. Boa noite a todas e a todos. Sr. Presidente, eu gostaria também de fazer aqui uma pequena homenagem ao Dr. Celeste Monteiro, associando-me àquilo que o PS já disse, mas também trouxemos uma pequena homenagem, um pequeno voto. Os eleitos da CDU manifestam o seu enorme pesar pela morte do Dr. Manuel Afonso Celeste Monteiro, ilustre médico fianense e democrata, com quem sempre mantiveram a mais cordial relação de amizade. Com esta atividade política reconhecida durante o fascismo, nomeadamente no movimento estudantil em Coimbra, onde desempenhou um papel ativo na crise académica de 1969. Celeste Monteiro, integrando o MDM-CDE, acho que era assim que se dizia, primeiro como movimento e mais tarde como partido político, assumiu um papel importante na democratização do Conselho do país logo após o 25 de Abril. Várias vezes candidato a eleições autárquicas, Celeste Monteiro foi eleito em dezembro de 79 como vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, pela APU, Aliança Povo Unido, coligação que então integrava o PCP, o MDT-CDE, Movimento Democrático Português, Comissão Democrática Eleitoral, desenvolvendo como vereador um intenso trabalho cultural. Em dezembro de 81, encabeçou a lista da Aliança Povo Unido nas eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia de Fiães, tendo sido eleito como presidente da freguesia. Foi a primeira vez que a CDU ganhou a Junta de Freguesia, a CDU, na altura a PUC, ganhou a Junta de Freguesia de Fiães. Eleito deputado na lista do PS nas legislativas de 95, participou na redação da lei que alterou a lei da interrupção voluntária da gravidez. Em 97, foi nomeado presidente da Comissão Instaladora do Hospital Santo Sebastião, em Santa Maria da Feira, o primeiro instituto público na área hospitalar no nosso país, concretizando assim uma luta sua, antiga, que iniciou logo após a Revolução de Abril, para a criação de mais um hospital público em Santa Maria da Feira. Foi um prestigiado médico obstetra, tendo exercido essa atividade em vários hospitais, nomeadamente em Ovar, depois na Feira, como chefe de serviço
obstetrícia e ginecologia. Manuel Streste Monteiro foi sempre um lutador com grande destaque para a defesa intransigente do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, como o encontramos empenhado na luta por causas justas, sempre, como a defesa da Constituição de Abril, a luta pela paz. Mantivemos sempre com ele uma relação cordial e amiga, muitas vezes partilhada, de ideais, de conquistas e de direitos. Será sempre recordado com saudade os eleitos da Assembleia de Freguesia de Fiéis da CDU. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu se calhar vou-me aqui repetir um bocadinho naquilo que os colegas já disseram, mas era o que eu tinha para dizer e tenho que dizer. As nossas ruas, já foi dito aqui mais uma vez, e o Igor complementou, que era uma falta de pessoal, isso é que estavam sempre sujos, temos o pessoal a trabalhar e continuo a dizer aquilo que eu disse aqui há uns meses atrás. Continuamos a ser das freguesias mais sujas do nosso concelho. Para além da falta de limpeza das nossas ruas, continuamos a ter montes de passeios degradados. O Ivo falou à volta da escola, das ervas, basta ir atrás da escola, lá, passeio degradado. Na Barziela, o buraco do passeio está há meses, foi a junta que o fez, os passeios do Fojo, etc. Temos muito para andar. O Eduardo falou-me da casa de banho, eu ia falar precisamente nas casas de banho e na passadeira ou nos sinais luminosos que ficaram de ser feitos na 326 e andamos nisto, vai ano para ano, que o Sr. Presidente já tem muito tempo para os fazer, portanto, será mais uma daquelas que não será cumprida com certeza. Sabemos que muito foi feito, salvo seja, mas que muito mais há a fazer, que o Sr. Presidente já não conseguirá fazer aquilo que se comprometeu ou que se tinha comprometido e fica. Na parte do skatepark, eu só queria dizer que concordo plenamente com os colegas da oposição em que é uma obra que não foi aqui discutida, é uma obra que a CDU também estava 100% a leste, não sabia aquilo que devia ser feito. É uma obra que custou 30 e tantos mil euros e era uma obra que deveria ter sido pavimentada. Se não foi pavimentada, pelo menos na última Assembleia, aqui deveria ter sido trazido. Opa, surgiu isto, vamos retirar a verba daqui para acolá, mas acho que uma obra de tanto dinheiro deveria ter aqui sido trazida ou deveria ter sido falada. E fico aqui para já. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente para que pelas respostas e esclarecimentos. Muito boa noite a todos, os presentes, a quem nos ouve lá em casa. E agradeço as perguntas. Antes de mais, o Executivo associa-se naturalmente à proposta quer do PS, quer da CDU e do Bloco de Esquerda também, a respeito da homenagem ao Dr. Streste Monteiro. Portanto, nós também nos associamos e temos associados. O Eduardo fala aqui em algumas coisas, outras são opiniões e pensamentos vagos. Portanto, a primeira pergunta foi colocada, penso eu, foi aprovada há mais de um ano a construção de um desenvolvimento nos passadiços de Fiéis. E, portanto, como eu sou um homem de palavra até certo ponto, quer saber o ponto de situação das casas de banho. Como sabes, o espaço que estás a identificar pertence à Câmara Municipal. E, portanto, o que é da nossa função é reivindicar que isso seja criado, foi o que nós fizemos, e demos uma solução que já trouxemos aqui várias vezes.
E a solução passa por criar uma casa de banho junto à ETAR, onde haja maior fiscalização, digamos assim, para não haver vandalismo na casa de banho. Foi essa a proposta que nós transmitimos à Câmara Municipal. Depois tenho aqui portanto, vanglorioso por resolver o problema do lixo na Feira dos 10. O maior problema que nós temos do lixo em Fiéis é na Rua do Carvalhal. Portanto, a Rua do Carvalhal é, há muito tempo, o maior flagelo de depósito e abandono de lixo. E para nós é uma preocupação muito grande. Já pedimos por várias vezes à Câmara Municipal para retirar aqueles ecopontos que não fazem qualquer sentido. Aqueles ecopontos que lá estão são para junto de habitações, de prédios. Aquelas que são casas que lá têm, quase todas elas têm a recolha de porta a porta, portanto aquilo é um espaço convidativo para abandonar o lixo. Já por várias vezes dissemos, andamos a recolher o lixo de forma mais quase todas as semanas, há 2 semanas que lá não vamos, e basta passar lá, quase não se passa numa das faixas de rodagem. 2 semanas de lixo. E vós, conforme algumas publicações foram feitas, exatamente naquele local. E amanhã vamos lá também recolher o lixo, não sei se também é necessário dizer aqui o que andamos a fazer quase no dia a dia. A obra do skate park, fico muito orgulhoso por sugerir o meu nome, mas eu não aceito o meu nome em qualquer obra de Fiéis. Sobre o estudo rodoviário, o que é que nada foi feito em 12 anos. Não sei se tens passado por Fiéis, muito recentemente, mas nós temos, por exemplo, uma das nossas lutas e bandeiras de campanha que fizemos, que há 20 anos era pedido, foi a requalificação do centro da freguesia. Independentemente da construção dos materiais lá colocados, que isso é outra questão, o conceito em si é um conceito que criou muito celeuma na altura, mas que temos passeios exatamente para isso, para diminuir a taxa de acidentes, de sinistralidade com os peões, é a construção de passeios. Portanto, é uma luta, e foi uma luta feita, independentemente de não é isso que está em causa, da construção dos materiais, em causa não é isso, mas o conceito em si é um conceito que acho que toda a gente agora vê como mais bonito. O IVO diz que não sabe se é uma assembleia, penso que temos uma em setembro. Depois, fala aqui, portanto, o Sérgio Monteiro, a limpeza das freguesias está igual ou pior. Fala aqui no sítio, eu vou dizer alguns sítios que já estão limpos. Nós andamos a fazer, conforme verificaram, muitas obras e portanto, os nossos funcionários estiveram alocados a essas obras e a limpeza, portanto, se forem em Orgadio, as coisas já não são conforme estão a dizer. Se forem, por exemplo, ontem e hoje andamos a limpar o centro da freguesia, amanhã vamos esperar e apanhar o lixo. Andámos também aqui no sítio do Foijo, iniciamos, portanto, as coisas não são, obviamente, se for os sítios onde não está limpo, vamos dizer que não está limpo, mas estamos a limpar. É natural que nestas alturas o tempo está criador, conforme se diz, chove e faz muito sol, o que faz com que a erva cresça muito grave. Há terrenos que já foram limpos, que estão em modo de ser limpos novamente. Aquelas pessoas que limparam os terrenos há 2 meses estão a ser novamente, algumas delas notificadas, para limpar novamente os terrenos. Portanto, estamos a fazer isso, não obstante também da taxa de absentismo elevada, porque não interessa nós termos muitos funcionários no quadro, quando temos funcionários com uma taxa de absentismo muito, muito significativa. Depois o skatepark, um espaço inacabado. Não, o skatepark estava acabado. Não estava acabado, é nos arrumamentos. Eu sei que, se calhar, portanto, o embelezamento do espaço do skatepark é que não estava totalmente acabado por 2 razões. Primeiro, porque eram os nossos funcionários que estavam a fazer e tivemos um funeral no dia antes, e que foi um dia que faltou para terminar, que depois terminou no dia seguinte, quando vieram os funcionários todos. Portanto, foi aquele dia que nos faltou e porque tivemos outras obrigações a fazer, como é lógico, e não implicava, nem beliscava nada o skatepark. Aliás, o skatepark, a obra foi entregue, por isso a obra estava terminada.
A parte do embelezamento local é que faltava lá terminar algum pavio. Depois, fala aqui nos apoios, quantas obras extraordinárias se deu, não sei quantos apoios extraordinários se deu, não sei. E depois a questão da paida pessoal, o junta de freguesia, não ter isso em atenção no futuro, o que é que se publica na junta, o que é que se publica a minha pessoal. Fala aqui depois uma série de situações, em que ponto é que está a Casa do Povo, Travessa de Pneus, Padre Abel, Concepção do Armazém, Casa do Peregrino, Caminho de Santiago. Eu posso responder a duas, três coisas. Só àquela que nos diz mais respeito, a Concepção do Armazém. Nós temos um projeto feito, não as especialidades feitas. Entendemos que não dava tempo para abrir concurso, nem lançar a obra, como é lógico, mas se calhar na próxima Assembleia trazemos aqui o projeto para se analisar, não para se votar, obviamente, porque quem depois o próximo Executivo e a próxima Assembleia penso que terão que ter uma oportunidade e uma palavra a dizer sobre um projeto que considero importantíssimo para a freguesia. O pavilhão, o armazém está a oferecer perigo e só este ano é que o armazém veio para a posse da Junta de Freguesia, conforme sabes. Há 2 anos que andávamos a lutar para que isso acontecesse e só este ano é que ele veio para a posse da Junta de Freguesia. Não obstante, nestes 2 anos, andamos a trabalhar no projeto, ao projeto, iremos apresentá-lo na próxima Assembleia, não para decidir, mas só para dar conhecimento e depois a próxima Assembleia e o próximo Executivo que tomem a decisão que considerem mais oportuna. Quanto outra situação que também posso dar, a Casa do Peregrino, se nós fomos ouvidos, não, nunca fui ouvido, quem ia para lá. Se tivemos voto na matéria, não tivemos, ou eu não tive voto na matéria, eu falo comigo. Não fui ouvido, não tive voto na matéria. Para mim é a casa, desde sempre, e ouviram aqui dizer, a casa ideal para a Casa do Peregrino. E, portanto, gostava que a próxima Assembleia, o próximo Executivo, fizessem esse caminho. Nós não temos, nestes próximos tempos, faltam 2 meses para eleições, não vamos, obviamente, trabalhar nisso, porque não dá tempo. Quanto à Casa do Povo, não sei o ponto de situação, a não ser aquilo que a última informação que me foi dada foi que tinham que ir a fazer o projeto da quadra de jogo e lançar concurso. Não sei. Não sei que conversas houve, portanto sei que outras pessoas tiveram, não sei. Quanto ao Padre Abel da Ponte, está em promessa. E o Caminho de Santiago, ontem disseram que iam fazer uma consulta prévia, porque os valores iniciais que tinham dado, ou que tinham pedido, ultrapassaram o ajuste direto e, portanto, iam fazer uma consulta prévia para lançar ainda agora e tentar fazer até às eleições. E a Travessa de Novo, também. Quanto ao buraco, também fui alertei a Proteção Civil. A Proteção Civil foi lá, disse que não era da competência nem do município nem da Junta, e é um problema, obviamente, que preocupa os moradores de lá, principalmente uma pessoa que tem uma casa próxima e que pode pôr em risco a casa da pessoa. O Orlando fala aqui na limpeza das ruas, pronto, já falamos, e uma série de situações. Também pode ser. Para a segunda ronda, não sei se está ligado. Está bem. Já estou preocupado, se não está. Segunda ronda, com Eduardo. Serei mesmo muito breve. Bem, Sr. Presidente, agradeço muito a sua humildade em relação a não querer reconhecer o seu papel e preponderante nesta obra nobre e do processo que não funcionou. Então, eu sou opinião, queria agora convidar a bancada do PSD, da CDU e do Partido Socialista a se pronunciar. É a sua opinião do Sr. Presidente. E se
Relativamente às casas de banho e à construção das casas de banho nos passadiços, de facto, é verdade, mas como funcionamento de freguesia, a construção no terreno que não pertence à junta de freguesia. Aliás, a proposta que foi aprovada mencionava diretamente isso. Assim sendo, o que me posso perguntar é qual é que é o feedback da Câmara Municipal. É positivo? É negativo? Se é positivo e não fez, qual é o juízo de valor que faz ao facto do atual Presidente de Câmara e candidato do PSD não ter cumprido a promessa de ter virado a cara aos filianenses? O mesmo sobre a passadeira, que não foi aqui mencionada e que não foi respondida. Sei que não é o Sr. Presidente que vai lá pintar a passadeira. Certamente faria melhor serviço do que o serviço que foi feito no skatepark, mas queria perceber qual é o feedback por parte do município acerca disso. Relativamente à recolha do lixo, Sr. Presidente, finalmente há consenso. Reconhece que a política de recolha do lixo da Câmara é desigual e que não favorece os feirenses. E que há feirenses de primeiro e feirenses de segundo. E que há uma freguesia ou uma união de freguesias que tem uma recolha de lixo muito mais célere do que a cidade de Fiel. Haja unanimidade desse ponto de vista. É bom vê-lo liberto das suas responsabilidades de Presidente de Junta, já está de saída, já tem menos sustento no que pode dizer. E por último, queria também ouvir a sua opinião acerca daquilo que já foi mencionado, sobre continuarmos a ter o nome de Domingos Coelho na nossa cidade. Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que o Sr. Presidente respondeu àquilo que quis, outras talvez não consiga responder porque não sabe, ou porque não quer, e outras fez aquilo que nós estamos habituados, que é responder ou não responder. Mas eu sou teimoso e há coisas que eu quero saber. Eu fiz uma pergunta relativamente a quantos apoios extraordinários fez neste mandato e quantas obras avançou sem estarem encaminhadas, mas a pergunta não era essa. A pergunta era porque é que não apoiou um fianense que foi levar o nome de Fiéis até aos Estados Unidos num campeonato do mundo. Essa é que era a pergunta. O resto foi só para dizer, nós sabemos, inclusive mencionei o skatepark, que já foi falado aqui várias vezes hoje, não conseguiu, não foi, ninguém desta Assembleia foi ouvido, até o partido que suportou este orçamento diz que não foi ouvido, por isso aqui a questão é, um fianense foi pedir apoio à Junta para levar o nome de Fiéis de Portugal aos Estados Unidos a uma prova mundial. E a Junta de Freguesia recusou-se dizendo que não tem verba e que não está carregamentado. E aí eu perguntei quantas obras é que o Sr. Presidente fez em 12 anos e quantas obras fez sem estarem carregamentadas e o Sr. Presidente nem respondeu uma coisa nem a outra. À frente, relativamente ao nome do skatepark, é assim, eu acho que dar o nome ao António Valdemar, ao skatepark, eu acho que mesmo assim ele não aceita e ele sabe porque é que não aceita. Que deve, como ele disse, não aceita qualquer coisa. Por isso, aquilo para ele é qualquer coisa. Agora estou a perceber que às vezes para o exterior dizem uma coisa, depois no fundo do coração é outra. Pronto, percebemos que aquilo é uma obra que se calhar não foi pensada por ele, mas pronto, teve que a concretizar. Sr. Presidente, não, eu acho que o Sr. Presidente deve sair sem ficar com nenhum nome na freguesia. Já eu disse na Assembleia porquê e não queria repetir, o seu nome vai ficar sempre por maus motivos na freguesia durante 12 anos e colocar o seu nome em algo que associamos depois a alguém que colocou a freguesia no mais baixo patamar de uma entidade autárquica e pública, não quero nada em Fiéis com o nome António Valdemar. Quanto ao armazém da Junta,
O Sr. Presidente disse que ia apresentar um novo projeto e disse que só este ano é que o edifício passou para a Junta de Freguesia. E eu agora pergunto, então íamos gastar 90 mil euros, foi cabimentado numa verba de orçamento, não, foi uma retificação orçamental, de 90 mil euros num edifício que não era nosso. O Sr. Presidente de Junta pediu 90 mil euros para fazer uma obra que sabia que não ia fazer, mas pediu 90 mil euros para fazer uma obra que não era nossa. E agora vai apresentar um projeto que é sacudir a água ao capote, eu vou-me embora, e mais uma coisa que eu não faço, tal como a Casa do Povo, vamos passar mais um ano e não está a Casa do Povo e algumas associações a jogar fora. Quanto à recolha do lixo, eu concordo com tudo que o Eduardo disse e acrescento. Nós somos uma freguesia, ou uma cidade, ou uma das cidades do Conselho de Santa Maria da Feira, não somos tratados da mesma forma que a sede, mãe, ou neste caso a sede do Conselho. Mas também não podemos esquecer que o Sr. Presidente disse aqui, e várias vezes, ao contrário do que todo o Conselho fez, que foi colocar contentores distribuídos nas zonas mais caóticas de todas as freguesias e de todas as cidades, e aquele acumulado de lixo não acontece em outras freguesias. Em Fiães acontece, porque o nosso Presidente de Junta diz que a colocação de contentores é um retrocesso para a freguesia. E nós não podemos ter o mesmo número de recolha de lixo do que a outra freguesia e não podemos ter contentores que as outras freguesias têm. Qual é o resultado? Olhamos para a Feira dos Teres, olhamos para o Parque da Junta, olhamos junto ao pavão municipal e etc. Que o outro Sr. Presidente já disse, e vemos a situação que está, que são pontos caóticos. Já demos a solução para alguns deles, já foi aprovado, inclusive a CDU disponibilizou, pegou na nossa ideia e reforçou, e muito bem, porque nós queremos a nossa cidade mais bonita, e era uma promessa que passou, como muitas outras que o Sr. Presidente disse aí, é a promessa, a Rua Padre Abel, a Rua Travessa de Fenouros, são promessas. Ficámos em promessas. Peço desculpa. Obrigado. Muito bem, não sei se tem uma resposta, e depois passamos então à proposta. Aqui só duas questões que eu vejo, o resto já é um cheirinho à campanha, ou pré-campanha eleitoral. O Eduardo, que estamos de acordo com a recolha do lixo, que sente-se igual entre as freguesias. Portanto, o que eu defendo foi aquilo que o Ivo disse exatamente e que defendo ao longo dos tempos. Ou seja, a colocação de ecopontos ou de contentores de lixo indiferenciado é um retrocesso civilizacional. Sim, defendi isto durante muitos anos e defendo-o agora. O que nós fazemos e que devemos fazer cada vez mais é contentores de separação de lixo. Se calhar o Ivo não sabe o que é isso, e é isso que está a fazer, é isso que está a causar os problemas todos. Ou seja, um dos problemas que nós temos, e se passarem lá na Rua do Carvalhal, não é o lixo do porta a porta, porque andam lá a pôr sanitas, banheiras, ou seja, são restos de obras de empreiteiros que não têm certamente licença para fazer, que andam a colocar lixos à beira desses sítios. E existem espaços para recolher isto. Portanto, defendo, desde a primeira hora, se calhar ainda não evoluíste nesse sentido, a recolha do lixo indiferenciado, porta a porta. Ao contrário de tu, é tudo junto e tudo para o tempo. Sou contra isso desde a primeira hora. Isso é um retrocesso civilizacional. Quanto ao colocar ou continuar com o nome Domingos Coelho na nossa cidade, em alguns espaços, sim, sou a favor, foi ele que construiu, foi no tempo dele que se construíram as escolas e deve-se dar um nome a quem direito que fez aquela obra. E muito bem. Quanto o Ivo fez a pergunta, porque é que nós, junto à freguesia, não deu apoio, e depois dá a resposta. Então, não tem mais nada a dizer. Foi dada a pergunta e a resposta. Não tem mais nada. Muito bem. Eu, antes de passarmos à votação da proposta de volta de pesar, também queria dizer alguma coisa sobre o Dr. Stress Monteiro, que calhar para alguns não sabem, mas alguns sabem que era um amigo pessoal
era a única pessoa que me poderia levar a candidatar-me pelo PS em 2005 e, portanto, isto é algo que me toca pessoalmente, é algo que eu tenho certeza que a mesa e toda a bancada do PS que cheguei a este voto de pesar e à proposta de voto da silêncio. E é uma grande perda para a freguesia, porque é um vulto para esta freguesia. Sendo assim, alguém, relativamente à proposta de voto de dar alguma vota contra, alguém se abstém, então fica aprovado por unanimidade, assim como o minuto de silêncio, que eu agradeço a todos que se ponham em pé. Muito obrigado. Passamos então ao período da ordem do dia. O primeiro ponto é a discussão e votação da atualização da Assembleia de 11 de abril. Queria saber se alguém tem alguma coisa a objetar, a acrescentar, ou corrigir. O eleito da CDU não disse o nome que está na ata quando se referiu ao eleito do Bloco de Esquerda. Tem um erro em que sempre que é mencionado o nome do eleito do Bloco de Esquerda, ele está mal redigido, enquanto a terminologia foi utilizada nessa Assembleia. Então, não devemos acompanhar esta ata da forma como está aqui. Portanto, para quem não sabe, eu esclareço, em todos os sítios onde se falava do a mesa substituiu por Eduardo. Isto fica para a história, mas não tem problema nenhum, é que se ponha lá o Dudu. É assim? É essa a correção? Então não estou a perceber. Não, o que estou a dizer é que a ata não corresponde, mas é um aviso à navegação para que na próxima Não aceito. Assembleia seja. Eu não aceito esse aviso. Ou se corrige ou fica assim. Deixo à consideração do senhor. E eu ponho à votação então. Quem vota contra? Só tinha mandado uma coisa que o que está a acontecer em muitas das atas, nós já temos chamado a atenção, e eu percebo e sei perfeitamente que da maneira que o programa está a fazer, depois se torna muito mais difícil retirar muita coisa que lá está. O problema é que depois às vezes a qualidade da frase, depois há ali uma falta de vírgula, ou há ali algumas, mas e já iniciamos várias vezes, acho que a ata está demasiado extensa para uma ata onde temos algo que nos suporta toda. Nós já tivemos esta conversa várias vezes. Portanto, as opções é fazer-se uma síntese e uma seleção, porque uma ata deve refletir o que de essencial se passa numa reunião. A questão é que, quando há muitos anos isso foi feito, havia sempre críticas porque essa seleção não estava bem feita. Faltava isto, faltava aquilo, escolheram mal e, portanto, faz-se a transcrição e, desde que não seja repetir o que está escrito no parágrafo anterior, acho que também já só faltam duas e vai-se manter este registro, não se importa. Eu proponho a votação, então, dos que estão aptos a votar. A Dora Cristina não está apta a votar, a Inês também não está apta a votar, não tem, por exemplo, uma sessão. Foi não? Sim, então apenas a Dora Cristina. O David é que não esteve, exatamente. Alguém vota contra? Sim.
votação. E, portanto, fica aprovado com 10 votos a favor e uma abstenção. Para saber se foi do professor Estevam ou se foi do... Não, é daí. 10 votos a favor, não. 9 votos a favor, falta aqui. 9 votos a favor e uma abstenção. Muito bem, sendo assim, passamos então ao segundo e último ponto desta ordem do dia, que é a informação sobre a atividade e situação financeira da freguesia, a 31 de maio deste ano. Eu passo a palavra ao Executivo, Sr. Presidente, se puder passar a palavra ao Sr. Passo atualmente a palavra ao Sr. Tesoureiro. Então, boa noite a todas e a todos. E passo a dar a informação financeira da Junta em 31 de maio. E principiando pelas receitas, então foi arrecadado até essa data em receita fiscal 317 euros, em taxas de multas e outras penalidades 8.047 euros, em rendimentos de propriedade 5.399 euros, em transferências e subsídios correntes 120.291 euros, em vendas de bens e serviços 505 euros, totalizando as receitas correntes arrecadadas 134.559 euros. De receitas de capital, temos as transferências e subsídios de capital que totalizam 123.902 euros e o saldo da gerência anterior, 2.818 euros, somando as receitas de capital, 126.721 euros. O total das receitas até esta data foram 261.281 euros. Relativamente às despesas, teve-se até esta data de despesas com pessoal 53.709 euros, de aquisição e bens e serviços 34.357 euros, transferências e subsídios correntes 11.286 euros, totalizando as despesas correntes 99.353 euros. Despesas de capital, temos aquisição de bens de capital 149.961 euros. O total das despesas são 249.314. Esta é a situação financeira da Junta em 31 de maio. Eu pergunto se alguém quer manifestar-se em relação à informação prestada. Nelson, faz favor. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Nelson Santos. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente de Mesa, Sr. Presidente Junta, Executivo, caros colegas da Assembleia de Freguesia, público aqui presente, público que nos assiste a partir de casa, boa noite. Sr. Presidente, a questão, o Sr. Tesoureiro, não sei quem me irá responder, penso que será o Sr. Tesoureiro, uma vez que o Sr. Presidente não respondeu ao Rolando Sousa, pode ser o Sr. Tesoureiro que consiga responder, uma vez que tomou a palavra neste ponto. Traz-me aqui a questão que trago, e na situação financeira da freguesia, que me consigo explicar, de certa forma, a questão do valor atribuído ao skatepark. Suspeito que o skatepark teve um custo de quase 30 mil euros, representa cerca de 20% do valor executado em despesas de capital. Portanto, a primeira questão é direta. Quais foram as rubricas que foram preferidas para que houvesse transferência de verba para o skatepark? Se a decisão do Executivo da construção do skatepark já tinha sido tomada em abril de 2025, acredito que sim, e o porquê do mesmo não ter sido incluído na revisão orçamental, na última revisão orçamental, pelo menos a rubrica skatepark não lá estava. Eu sei que o Sr. Presidente se calhar vai justificar que tinha lá uma rubrica aberta para a Casa da Cultura, mas que apresentou um projeto, portanto, não sei se irá com essa justificação, mas por uma questão de transparência
E uma vez que aqui na discussão desse documento lhe foi pedido alguma transparência, que trouxesse quais eram os planos ou qual era o projeto que tinha para o local, e o Sr. Presidente fez ouvidos moucos e nada disso, e depois apresentou-nos então com a questão do skatepark. E atenção, não estamos aqui a criticar o conteúdo, mas sim a forma. Porque nós somos apologistas de que todas as iniciativas que sirvam para fomentar o desporto são bem-vindas. Então, quando são desportos que não têm tanta expressão social, como é o caso do skate, ainda mais apologistas somos. O desporto não é só futebol, não é só voleibol, não é só basquetebol, há muitas formas de desporto, portanto, quanto ao conteúdo, estamos de acordo. Agora, a forma possivelmente não foi a mais correta. Não respondeu ao Orlando Sousa, espero que me consiga responder a mim e que não venha com uma resposta que já é habitual. Neste momento sou capaz de responder, como já aconteceu mais de uma vez. Portanto, aguardamos as respostas. Obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra. Eu vou responder, sem passar aqui ao Sr. Tesoureiro, porque penso que foi visado mais uma parte política, uma parte económica da situação, porque fala muito agora sobre Orlando Sousa, portanto, o Orlando Sousa está a ser muito visado nesta Assembleia e portanto, quero responder e peço desculpa, Sr. Orlando Sousa, não ter respondido à questão em causa. Quando é que foi a rúbrica do skatepark? Como é que estava? Porque é que não trouxe na revisão orçamental? Não sei se se lembram, na revisão orçamental eram cerca de 2.000 e alguns euros. O skatepark, conforme ronda aos 30.000 euros. Portanto, não é a revisão orçamental que iria fazer a cobertura do skatepark. Onde está o skatepark não está na Casa da Cultura, na rúbrica da Casa da Cultura, está na rúbrica exatamente que corresponde, que é parques e jardins. Portanto, é um parque que foi criado. Não foi um parque que foi criado. Um parque que criámos com a inclusão de um skatepark e aquela zona toda. Portanto, é onde está na rúbrica. Onde é que foi a rúbrica que foi preterida? É a outra pergunta que foi feita, ou a primeira pergunta que foi feita. Muito simplesmente, nós tínhamos uma rúbrica orçamentária da Casa da Cultura, da aplicação da Quinta do Inspetor, e que, obviamente, não vai ser toda aceito, e foi feita uma alteração orçamental e forçada essa rúbrica de parques da cultura. Parques e jardins. Quem é que levantou primeiro? Nelson Santos, por favor, sem falar. Sr. Presidente, eu não vou colocar mais nenhuma questão, só vou fazer uma consideração que tem a ver com a forma como os documentos têm sido apresentados nos últimos tempos, nomeadamente os documentos da situação financeira da Freguesia. Até à meia dúzia da Assembleia, julgo que até há cerca de ano e meio, sensivelmente, a Junta de Freguesia sempre que enviava os documentos da situação financeira da Freguesia, enviavam-nos um mapa detalhado com as rubricas que estavam, com as rubricas todas detalhadas. Acontece que de algumas Assembleias para cá temos enviado só o relatório global da execução, tanto da execução da receita como da execução da despesa. Cumpre os requisitos na lei, sabemos que sim. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a questão da transparência e de evitar este tipo de dúvidas que aqui foram colocadas, se até porque a Junta de Freguesia de Fiéis era das poucas no Conselho que o fazia, que tinha essa prática, que era uma boa prática, e que é uma boa prática no que toca à transparência das contas. Quem enviou os relatórios detalhados deixou de o fazer, talvez para não se sentir tão acossado ou tão incomodado durante as Assembleias. Portanto, lamento que tenham deixado de praticar algo que seria, que era um exemplo no Conselho, que tenham voltado àquilo que é só obrigatório por lei. E o Gomes, por favor, tem palavra. Mais uma vez, o Partido Socialista tem uma vitória pela boca do Sr. Presidente. Mais uma vez, o Sr. Presidente acabou de dizer que foi retirar a verba à Quinta do Inspetor. Ainda há meses atrás, estivemos aqui a discutir uma verba extraordinária para a Quinta do Inspetor, quando nós perguntámos pelo projeto, as indicações todas, pedimos documentos que não nos foram enviados e agora pedimos a saber que afinal, lá está, não vão fazer,
ou não gastaram, sabe porquê? Mal planeado. Mais uma vez, o Sr. Presidente, isto não foi o PS que disse, foi o Sr. Presidente. Mais uma vez, o PS tinha razão que o Sr. Presidente não sabe o que faz. Muito obrigado. Por favor, Sr. Presidente. O Nelson fala aqui nas boas práticas. Obviamente, pensámos que estávamos a melhorar os documentos e mudámos há cerca de 2 anos para um relatório mais simples, para que as pessoas pudessem acompanhar melhor os documentos. Quem está mais por dentro da situação compreendo e aceito aquilo que estava a dizer. Agora não é uma fuga à transparência, nem há nada disso, foi só uma construção de um documento que fosse mais fácil de ler quem estivesse por dentro da informação financeira ligada às freguesias. Foi só por causa disso, não é nenhuma fuga, porque em abril de todos os anos os documentos estão lá todos, tem que ser espelhado conforme lá está. Foi mais isso, as pessoas que queiram procurar e que está tudo na internet, possam acompanhar e ler os documentos de outra forma. Quanto ao IVO, pronto, é o IVO como ele é. É o que ele é, não diz nada que é verdade, mas pronto, é o que é. Mas também estou aqui para explicar agora mais isso, porque quem não aprendeu até aqui também vai ensinar mais. Muito bem. Sendo assim, chegamos ao fim da ordem do dia. Com estas respostas, eu passo a pergunta habitual se a mesa está autorizada a proceder à elaboração da minuta a posterior e enviar, e peço desculpa pela última minuta de ter sido enviada uma semana mais tarde do que podia ter sido, mas coincidiu com as mudanças e computadores, impressoras e isso tudo. Ela estava pronta na segunda-feira, logo a seguir à reunião, e só foi enviada uma semana depois. Mas certeza que desta vez vai ser mais rápido. Sendo assim, agradeço a todos a presença, desejo a todos umas boas férias, para chegar à altura, e vemos em setembro. Está bem? Obrigado por toda a presença. Tem vontade, não te falta.